Olá, amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, meus queridos e queridas do Senhor, que estamos aqui mais uma noite na presença desse Deus maravilhoso, e eu creio que Ele há de nos abençoar. Creio que o Senhor nesta noite manifestará o poder dele sobre a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Aqueles que clamam com fé, Deus atende. A palavra do Senhor, ela diz lá em Isaías 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, Não estão aí surdos, nem tampouco as suas mãos estão encolhidas. Então Deus, Ele está sempre atento ao clamor daqueles que invocam, clamam a Ele verdadeiramente com fé e com inteireza de coração. Está no ar o nosso programa Palavra de Vida, com o pastor Hélio Góes, esse amigo que vos fala. E estamos aqui com todo o amor, toda a fé no coração, para abençoar a você nesta noite. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência, você de perto e de longe. Que Deus te abençoe sempre, meus amados do Senhor. Queridos, daqui a pouquinho estarei trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. Mas antes desta mensagem, eu quero dar alguns avisos aos meus amigos aqui, que eu sempre faço isso, é de praxe. Lembrando que no finalzinho do programa vamos estar orando por você e toda a sua família, mas também peço aos irmãos e lembrando também a todos que também você que deseja e quer, no finalzinho eu estarei também consagrando, abençoando aquele copo com água, tá bom? Para que depois da prece, depois da oração, você beba com fé ou dê para aquela pessoa que você ama, que você aquela pessoa que necessita tanto, E você vai usar a fé e abençoar aquela vida também no nome de Jesus. Mas, amados, lembrando, estamos em contagem regressiva aí, Estamos chegando já ao finalzinho do ano, sair de um ano de muitas turbulências, muitas lutas, de muitas dores, muitos sofrimentos, que nós sabemos disso. Mas como eu tenho falado nas minhas lives, não podemos perder a esperança de que dias melhores virão, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso e devemos lançar nele toda a nossa confiança e a nossa fé e não perdermos verdadeiramente a esperança nesse Deus. É claro que há uma necessidade muito grande de mantermos firmes na presença dele, mas também devemos manter a nossa aliança com esse Deus. E esse mês de dezembro, os domingos ali na nossa igreja, na Igreja Brasileira do Evangelho Pleno, está sendo aí os domingos da aliança com Deus. No dia 26 será o último domingo, dia 26, eu estou entregando aos irmãos, aqueles que vão estar conosco, vão perseverar ali nesses domingos ali, no dia 26 eu vou dar um presente ali para os meus amigos, para que você lembre sempre, toda vez que você olhar ali para o seu braço, você vai lembrar de que você tem uma aliança com Deus, tá? E devemos buscar isso de Deus. Eu estou falando ali nos domingos sobre isso, sobre a aliança com Deus, buscarmos mais do Senhor, nos aproximarmos mais dele, E eu quero falar também nesta noite sobre isso. E eu gostaria de ler com todos vocês no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, e ler um trechinho da história desse rei chamado Ezequias. Talvez o que eu vá ler aqui agora você já leu, você já até ouviu, e talvez você possa te dizer: pastor Hélio, o que tem a ver isso aqui com aliança com Deus? Tudo. Nós vamos entender melhor,
Isaías, no capítulo de número 38, vai ser o nosso ponto de partida, aqui fala justamente quando esse rei chamado Ezequias, ele adoeceu. Ele adoeceu de uma enfermidade e o Senhor Deus tinha dito a ele que ele iria morrer. O Senhor Deus mandou que o profeta Isaías fosse até a casa dele, que ele colocasse a casa em ordem, né? Deixasse tudo preparado, porque ele iria morrer. Mas esse homem, ele fala algo, e aí nós vemos aqui, que dá-se a entender da aliança que ele tinha com Deus. Dá-se a entender aqui o temor que verdadeiramente ele tinha em Deus nesse momento. Tanto que Deus ouviu o clamor do rei Ezequias. A partir do versículo 1 do capítulo 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Era uma doença que levaria ali à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. E diz mais: com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Se o Ezequias, ele verdadeiramente não tivesse feito isso que ele fala aqui com Deus, que andou com fidelidade, com inteireza de coração, né? E procurou fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor, ele seria desmentido pelo próprio Deus. Mas pelo contrário, Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E pelo que Ezequias diz aqui, demonstra assim a atitude de uma pessoa que tem aliança com Deus. Porque a pessoa que tem uma aliança com Deus, o que ela vai fazer? Ela vai andar diante do Senhor com fidelidade. Ela vai ser fiel a esse Deus. Fiel ao pacto que ela fez com Deus. A aliança que ela teve com Deus, né? Ela tem uma intimidade com Deus, como Ezequias ele tinha, né? E ele diz aqui que ele andava com inteireza de coração, com coração íntegro diante do Senhor, e procurava fazer o que era reto aos olhos de Deus. Fazer o que é reto aos olhos de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. E não existe nada mais que agrade ao nosso Deus do que a nossa obediência à palavra dele. Então ele orou, e diz aqui que ele chorou muitíssimo. Há alguns que dizem que ele chorou de remorso, que não foi bem assim. Eu não creio nisso. Eu creio que ele chorou diante de Deus. Naquele momento ele falou com verdade, com sinceridade. E tanto que foi verdade isso, que Deus, quando fala para o profeta Isaías, para falar para ele, Deus manda ele dar um recado para o rei Ezequias, diz a ele que eu vi a lágrima dele, que não foram lágrimas de remorso, não, foi lágrimas de verdade, de sinceridade. O coração dele estava voltado para Deus, e ouvi a oração dele, chegou até Deus, penetrou nos ouvidos do Senhor. E aí a gente vê a importância de uma pessoa quando ela mantém uma aliança com Deus, quando ela procura agradar ao Senhor, andar em retidão, guardar a sua palavra, né? Andar com inteireza de coração, como o próprio Ezequias ele diz aqui. A oração de Ezequias
foram ouvidas. Às vezes a pessoa, meu irmão, ela está tão distante de Deus, ela tem procurado fazer que a vontade dela prevaleça e não a de Deus, porque ele diz aqui que ele fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor, a vontade de Deus. E muitas vezes nós procuramos fazer aquilo que agrada aos nossos olhos, e nem sempre aquilo que agrada aos meus, aos seus olhos, é da vontade de Deus. Tem aí o apoio do nosso Deus? Não. É preciso nós pararmos, pensarmos, verificarmos se verdadeiramente as nossas ações e atitudes estão agradando a Deus. Então esse é o pensamento de uma pessoa que deseja e quer manter uma aliança com Deus. Procurar endireitar os seus caminhos, como diz a Bíblia, emendar os seus caminhos. Se corrigir diante do Senhor. É em uma hora dessa que a gente vê a importância disso. Porque ele iria morrer. E quem disse que ele iria morrer foi o próprio Deus. E aqui ele consegue fazer com que Deus mudasse de opinião sobre ele. E aí o Isaías, voltando aqui, diz assim, continuando no versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. E Deus prometeu ser fiel a Davi e a posteridade dele. Deus fez uma aliança com Davi, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha aí, eu vi você e vi também as suas lágrimas, que foram lágrimas verdadeiras, Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Então nós vemos aqui que Deus é tão tremendo que ele fez além do que Ezequias ele pediu. Ele pediu a Deus a cura, ele não queria morrer. Ele não queria. E Deus fez mais, Deus fez além. Ele disse, não só isso, eu vou te dar mais 15 anos de vida, mas vou livrar você dos seus inimigos. Eu vou livrar você do rei da Síria. Vou proteger essa cidade. E Deus disse um sinal para ele, diz assim, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra, lançado pelo sol declinado no relógio de Acás. E aqui eu quero ter outra parte que fala também de Ezequias, mas em outro livro, que Ezequias, ele fala com Isaías, interessante isso. Ele diz, olha, fazer com que a sombra ela se adiante é fácil. O difícil é retroceder. E justamente foi o que Deus fez, o que ele achava impossível. Deixa eu ler esse trechinho para vocês. No segundo livro de Reis, que é a mesma história que repete lá no livro de Isaías, tá? No segundo livro de Reis, no capítulo 20, que fala sobre a doença de Ezequias, mas eu já vou ler aqui adiantado. No versículo de número 10, ele diz assim, vamos ler o 9 para a gente entender o 10 melhor, Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Aqui ele fala. Aí no versículo 10 diz assim, então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes retroceder 10 graus. Então ele diz, a sombra, porque o sol, quando ele vai se pondo, ele vai baixando, vai ficando com sombra, Nós sabemos disso. Então ele diz, se o sol ele for descendo, a sombra
É fácil do só retroceder, do só, digamos assim, adiantar, digamos assim. Mas o difícil é ele retroceder. O que é retroceder? Voltar atrás. Voltar atrás. Esse é difícil. E por que não dizer impossível? Então, Deus, além de curá-lo, fez promessa de protegê-lo e disse para que ele tivesse certeza que aquelas palavras eram de Deus e não era apenas de um homem, do profeta Isaías, mas era de Deus. Deus disse: eu vou mostrar como sinal. Quando eu fizer esse sinal, você vai saber que eu falo com você e vou cumprir. E aí no versículo de número 11 diz assim: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra, lançado pelo sol declinante no relógio de Acás. Nós sabemos que é a Terra que se move ali em torno do Sol. Se o Sol, digamos assim, ele fala aqui que se retrocedeu, a sombra no caso, em vez de ela prosseguir, ela voltou, então a gente dá a entender que o que voltou foi o tempo. É como se o tempo, não vou dizer nem que o tempo parou, mas ele voltou para que a palavra dele se cumprisse sobre a vida de Ezequias. Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, como é poderoso, como é forte, como é importante o homem, quando eu falo homem, o ser humano, seja homem ou mulher, que tem uma aliança com Deus. Agora eu entendo porque quando Davi ele foi enfrentar lá o gigante, e que o gigante, um homem com mais ou menos 3 metros de altura, habilidoso, um guerreiro, cheio de armas, ele não temeu, e ele deixou bem claro para aquele gigante e disse: você é incircunciso. Ou seja, você não tem uma aliança com Deus, você não tem a marca de Deus, você não tem pacto com Deus, e eu tenho. E aqui tem a diferença. Você tem a força, tem a habilidade, tem as armas, mas não tem aliança com Deus. Não tem um pacto com Deus. E eu tenho. Então, amados, aliança é importante. E como é importante nós fazermos essa aliança com Deus. E não foi em vão o que Deus colocou no meu coração para que esse mês de dezembro, os domingos do mês de dezembro, renovemos ou façamos, aquele que não fez ainda, uma aliança com Deus. Aquele que fez se afastou, volte para os braços do Senhor, renove aí a sua comunhão, a sua aliança com Deus, porque eu creio que dias melhores virão, mas para aqueles que verdadeiramente buscarem ao Senhor com fé. E olha, Deus, como diz a própria palavra, as Santas Escrituras, é capaz de chamar à existência o que não existe, como ele fez com Ezequias. Ele fez com que no relógio de Acás a sombra ela voltasse, ela retrocedesse, o tempo voltasse. Então eu vejo aí um poder inexplicável. Será que esse Deus que chegou a esse ponto de fazer isso para Ezequias, e o que é que fez? Claro, usado por Deus, deu inspiração ali para que ele fosse curado. Eu vou estar falando mais isso, eu creio que na sexta-feira. Deus orientou até o profeta o que ele deveria fazer para que o Ezequias fosse curado daquela enfermidade. E aqui nós vemos que Deus fez além, porque ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, meu irmão. Ele faz muito mais e vai fazer.
A pergunta é: você está disposto, você está disposta a fazer, a manter uma aliança com Deus? Você está disposta a isso? Então Deus está te dando a oportunidade a partir de hoje, para que você reveja seus conceitos, a sua vida, os seus caminhos. Veja onde você está precisando melhorar, se voltar mais para o Senhor. Para quando você clamar como clamou Ezequias, para quando você chorar, Deus veja as suas lágrimas, que são lágrimas de sinceridade, de um coração íntegro, e você vai ver a resposta de Deus. Ele trouxe a resposta para Ezequias. Ele agiu na vida do rei Ezequias, como ele pode agir na sua vida. Nesta causa que talvez você tenha dito que não tem jeito, nesse problema que você tem dito que não tem solução, e você não está sabendo como fazer, você não sabe, mas Deus sabe. Os problemas que são impossíveis, difíceis para nós, e que nós não vemos saída, Deus é especialista para resolver. Porque Ele é Senhor, Ele tem domínio sobre tudo e todos. Você pode ter certeza disso. Ele é criador desse imenso universo. Então, queridos e queridas do Senhor, antes de fazer oração em seu favor, eu quero reforçar esse convite. Os amigos aqui de Recife, os amigos da cidade próxima, se você pode se esforçar, ou até fazer um sacrifício para vir. Pastor Hélio, para mim vai ser um sacrifício, vale a pena você fazer. Procure estar conosco. Eu estarei no primeiro horário, primeiro culto nosso domingo de manhã, que é o culto principal nosso pela manhã. Nós temos um outro às 18h30 com o nosso presbítero Lima, também abençoando a vida dos amigos que ali comparecem. E lembrando que no dia 26 é o último domingo, tá? Domingo agora, não esquecendo, amados, é a nossa ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor e a Santa Ceia da Aliança com Deus. Toda a família do Evangelho Pleno não falta, em nome do Senhor Jesus Cristo, não falta. Estejam ali firmes e fortes na presença desse Deus. O último domingo, dia 26, eu vou dar um presente para meus irmãos, para quando você olhar, você vai lembrar sempre: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. E vamos manter viva essa aliança, essa chama ardente dentro do nosso peito, né? A nossa fé diante do nosso Deus, e com certeza o Senhor Deus, Ele estará sempre ao nosso favor. Amados, eu quero orar por você, quero invocar agora esse Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Cristo, seu Filho. E se você deseja a minha oração, vamos orar agora. Prepare aí o seu copo com água, a sua jarra, a sua garrafa com água. Deixa de ladinho aí que daqui a pouquinho nós vamos consagrar e apresentar a Deus, tá bem? Vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido e amado Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Deus. E o Senhor está nos dando esta graça hoje de estarmos diante de Ti. Aleluia. Invocamos ao Deus da nossa salvação, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso, que chegou ao ponto de retroceder a sombra, através ali do relógio de Acás. Senhor, o Senhor voltou o tempo, dando sinal ao rei Ezequias de que era o Senhor que falava com ele, e mostrando que o que o Senhor promete, o que o Senhor fala, o Senhor cumpre, porque as tuas palavras e promessas jamais, meu Senhor, voltarão vazias. E aqueles que têm crido, aqueles que têm buscado no Senhor, aqueles que têm feito uma aliança, um pacto contigo, e mantido esta aliança, o Senhor vai ouvir o clamor, Pai. O Senhor vai ver as lágrimas. O Senhor vai atender ao aflito.
aquele que busca o Senhor de coração. E o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor conhece até mesmo a intenção do nosso coração, porque Tu és Senhor. O Senhor é Deus onisciente, Pai. E quantas são as pessoas, meu Senhor, que nesse exato momento estão orando comigo, talvez até com lágrimas nos olhos, devido a tanto sofrimento, dores, angústias. Pessoas que estão desesperadas, Pai. Assim como Ezequias, ele ficou naquele momento, quando ele teve a notícia que ele iria morrer. É como se chegasse para ele e foi, olha, acabou tudo. Mas ele não aceitou aquela situação. Ele foi até o Senhor, clamou e lembrou ao Senhor. Naquele momento ele lembra a Ti, de que ele andou com fidelidade, ele foi fiel, com inteireza de coração e procurou fazer o que era reto diante dos seus olhos, aquilo que te agradava. E o profeta Isaías nem tinha saído da cidade quando o Senhor mandou ele voltar. Volta lá de novo. Volta. E diz a ele que eu vi a lágrima e eu vi a oração dele. Ele vai ter 15 anos de vida e vou fazer muito mais. Vou guardar ele e a cidade dele dos inimigos. Tu és tremendo, Deus. Bem-aventurados são aqueles que mantêm aliança contigo, porque o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor fez com Salomão, que te pediu sabedoria. O Senhor disse: eu vou te dar muito mais. Não só sabedoria, mas bens e riqueza eu vou te dar, e glória. Tu és tremendo, Deus. Ouve, meu Senhor, a oração desta pessoa aflita, deste pai de família que está desempregado, vendo a necessidade bater a sua porta, vendo a necessidade da família, ele não sabe o que fazer. Ouve o clamor, a oração desta mãe que pede pelos filhos. Senhor, atende e opera sobre este lar, sobre esta família. E que todos os males que têm se levantado contra essas pessoas, a casa e a família dela, que esses males sejam agora banidos, expulsos da vida de cada um deles. E que esse mal não prevaleça. Que todos os desígnios de Satanás sejam frustrados para a glória do nosso Deus. E que teu povo alcance a vitória, alcance a bênção, Pai. E possam verdadeiramente serem felizes, no nome de Jesus Cristo. Nesta fé, meu Senhor, quero com esse povo apresentar a Ti estas águas. Pessoas que apresentam agora copos, jarras, garrafas, não importa, Deus. É a fé dos Teus filhos. Peço em nome de Jesus Cristo, tira toda e qualquer manipulação humana dessas águas. E que o Senhor coloque sobre ela a Tua unção. Transforma, Deus, estas águas. É um bálsamo santo. É um bálsamo de milagres. Quando esta pessoa beber, utilizar esta água com fé. Honra a fé do Teu povo, Pai. É o Teu nome que será exaltado, glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, consagre agora para a Tua glória. Nós te pedimos e crendo, agradecemos a Ti, hoje e sempre, e que todos digam amém e amém. Vamos beber com fé? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, amados. Deus é tremendo. Por isso, queridos e queridas do Senhor, não percam a esperança nesse Deus. Deus, Ele está sempre atento
as nossas súplicas e orações, tá bom? Amados, estamos chegando aí ao finalzinho do programa. Quero desejar a todos uma boa noite, que Deus te abençoe, que você tenha aí um sono suave e tranquilo, que a paz de Cristo esteja no teu coração, sejam aí firmes e fortes no Senhor. Levante sua mão direita comigo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do nosso amado Espírito Santo repouse sobre a sua vida, a nossa vida, hoje e sempre. Amém e amém. Um forte abraço a todos, um beijo grande no teu coração. Não esqueça, eu amo você de paixão. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta, querendo Deus. Até lá.